outras pessoas na classe para a gente não descuidar para o segundo princípio. Boa noite a todos. A gente vai falar sobre a psicomotricidade. Então, a psicomotricidade define a conversão de um fenômeno psíquico, que é o pensamento ou desejo, em um movimento, uma série de movimentos, conduta ou comportamento, ou incluso a decisão de atuar, quietude, no que é evidenciado através da atividade neuromuscular. Então, é o resultado da interação entre o sistema nervoso e o aparelho locomotor. Para que serve? Transformar um pensamento ou um desejo em um movimento. Se você pensa, vou levantar a mão, e aí o desejo é que você quer levantar a mão e o sistema neuromuscular vai fazer com que você consiga levantar a mão. Então, isso é a definição de psicomotricidade. O ato psicomotor pode se dividir em duas fases. A fase 1, que é a ação implícita ou conação. É a fase de ação implícita ou conação, em que se produz a elaboração consciente do ato. Eu penso o que eu quero fazer, desde o início do desejo até a decisão voluntária de fazer. Então, eu vou pensar, mas a parte que eu vou exercer aquilo que eu pensei é a fase 2, que é a ação explícita ou execução. Fase de ação explícita ou execução, durante a qual o movimento é levado a cabo. Então, guardem essa parte que é conação, é o desejo, eu penso, e a ação explícita ou execução, que é a fase do movimento real, e aqui é a fase mental. Eu penso, depois eu realizo. Aqui a gente vai falar um pouco rápido sobre a neurofisiologia da psicomotricidade, como que essa informação ela é processada, né, desde o pensamento até a execução da ação. Pode passar. Então, são várias estruturas que participam. Então, a estrutura que a gente começa é a motoneurônio primária, que está na medula do tronco, mais as fibras musculares que nele. Qual que vai ser a função? Ela executa a contração muscular diretamente. Depois a gente tem as fibras descendentes da corteza motora primária e do tronco encefálico. Leva as ordens do cérebro hasta a medula, como cabos de energia. Então, eu penso, vai gerar uma contração, vai levar essa informação através dessas fibras descendentes. Depois a gente tem a corteza motora primária. Ela executa os movimentos voluntários definidos do lado contralateral do corpo. Isso é importante, que aqui é contralateral do corpo. A gente tem a corteza motora secundária, que é definida pela área premotora, mais suplementar, mais parietal primária. Ela planifica e organiza os movimentos antes de executar. Então, eu vou mexer os dedos. Ele vai organizar para você fazer de forma ordenada, como você está imaginando. E os gânglios basais iniciam o movimento, modulam, ajustam a intensidade, se eu quero levantar muito alto meu braço, médio ou baixo, e para não ser respostas exageradas ou uma resposta baixa, né? Influem em aspectos cognitivos e emocionais ligados ao movimento. E a gente vai ter o cerebelo, que coordena a velocidade, direção, a precisão, o time, o equilíbrio, a postura e a aprendizagem motor. Continuando, para que isso tudo aconteça, tem uma planificação, que vai ser a área premotora, suplementar e parietal. Então, o que eu vou fazer? A sequência da ação. Depois eu tenho a decisão e o comando, que é a corteza motora primária. Vou fazer agora. Primeiro eu penso o que vou fazer, depois como vou executar. Modulação, que é os gânglios
que implique em um despliegue motor. Então, aqui é como se a abolição da motivação. Então, o resultado não vai ter uma coordenação motora, porque aqui está abolido. A hipobolia é uma diminuição da motivação e o desejo para decisão e execução de uma atividade motora voluntária. A hiperbolia, pelos nomes já dá para a gente entender que é o aumento significativo do interesse para executar uma atividade. E a ambitendência, ele vai ter os dois, quanto a hipobolia e a hiperbolia, caracterizada porque a pessoa simultaneamente aceita e rechaça a execução de uma ação. Tá, aqui a gente vai falar das alterações que acontecem. Elas são divididas em duas correntes, ou ela vai ser quantitativa ou qualitativa. A quantitativa, ela é pelo aumento ou diminuição dos movimentos em si, uma pessoa movimenta de mais ou uma pessoa que movimenta de menos. E nas qualitativas seriam movimentos aleatórios, movimentos diferentes que não são de acordo com o normal. Aqui nas alterações quantitativas para maiores seria uma excitação mental que daí faz com que uma pessoa faça movimentos demais. E ela pode ser desde uma pessoa estressada, nervosa, caminhando de um lado para o outro com um copo d'água, até uma pessoa que está se movimentando sem nem entender nada, se debatendo, e são os graves. A clínica dela vem da exaltação psicomotora, ansiedade, euforia, verborrágia, amenazante. Ela pode acompanhar de heteroagressividade, então todos esses movimentos podem ser um pouco agressivos para os outros, e é a causa mais frequente de uma síndrome psicomotora. Aqui são a separação, né? Ela pode ser orgânica, que seria uma patologia fisiológica real, como as demências, Alzheimer, epilepsia, delírio, alteração metabólica, síndrome carcinoide, enfermidades infecciosas pode causar também, ou acidente cerebrovascular. Pode também ser uma agitação psiquiátrica, psicótica, que seria na esquizofrenia, no transtorno esquizofrênico, no transtorno bipolar, com sintomas psicóticos. E nas não psicóticas seria o estresse agudo, o luto, o transtorno de sintomas neurológicos funcionais, transtornos adaptativos e crise de pânico. E tem também as agitações secundárias das substâncias, que seria uma intoxicação por uma droga recreativa, pode ser opioide, cocaína, enfim, várias coisas. E também na síndrome de abstinência dessas próprias drogas, causam essas movimentações exacerbadas. Aqui eu vou falar da catatonia, que é o oposto da outra. Na outra você se movimenta demais, aqui você se movimenta de menos, podendo até às vezes não se movimentar de jeito nenhum. E os signos são vários, e eu vou só falar por cima, porque a colega vai falar depois, vai ser mutismo, estupor, negativismo, flexibilidade séria, estereotipias, maneirismo, urgência automática, ambitendência, efolalia, ecomia e ecopraxia. Aqui do lado tem as partes da ecocinésia, que seriam as pessoas imitarem. Da ecopraxia é a pessoa imitar o movimento. Ecominia, imitação de gestos, ecolalia, repetição palpebrais. Essas aqui seriam mais qualitativas. Outras ali, o maneirismo, estereotipias também entrariam na qualitativa e não na quantitativa, que é a catatonia em si. Aqui, para separar ela, tem a síndrome de Kalbaum, que na verdade ela era o nome de catatonia antigo e hoje em dia eles usam isso, então seria a catatonia clássica. Basicamente tudo que eu falei ali antes. E ela pode aparecer como esquizofrenia ou quadros afetivos severos. A catatonia agitada é a catatonia, só que uma pessoa agitada, né? Não tem muito o que falar. E ela aparece por hiperatividade sem objeto definido. E ela se desarrolla no contexto de episódio maníaco e recebe o nome de mania de Bell. A catatonia letal de Stalder também chamada de catatonia maligna ou psicose aguda fulminante.
ela se diferencia da outra porque ela aparece de repente e ela é muito mais severa com muitos outros problemas orgânicos. Aqui, taquicardia, taquipneia, alteração da pressão arterial e febre. Por causa disso, ela é classificada como uma emergência psiquiátrica. Pode dar muita desidratação da pessoa, então no primeiro ano tem que hidratar, tem que tentar resolver esse problema o quanto antes, porque a pessoa pode morrer de verdade com isso daqui. A gente vai passar só um vídeo rapidinho para vocês entenderem um pouco da catatonia. Não precisa do som, só para... Esse aqui seria de um paciente que ele já está no hospital e tem o que a gente fala signo da almofada, ele retira a almofada e ele consegue ficar sustentando. A gente, no estado normal, cansa e você... Como se llama isso? Esse eu acho que é a primeira que ele falou. Esse é o signo da... Signo de almofada, eu acho que é o de Calvão. Sí, pero no solo la almohada. Estupor? Eso que está haciendo, mira cómo le pone. No solo la almohada, le quita la almohada y se queda así, pero le pone los brazos en una posición incómoda, las piernas en una posición incómoda, las mantiene por un largo rato y después gradualmente va a ir bajando, después de mucho tiempo va a ir bajando, de a poquito. Negativismo? No. Ven que él no establece contacto visual. En ningún momento el paciente estableció contacto visual. Es súper interesante ese video. Não estupor, não é porque é ambiente. Después vamos a ver otra vez, voy a explicar algunas cosas súper interesantes que se ven en ese video. Se ven muchas cosas. Después vamos a ver, ¿sí? Agora vamos falar, dentro das alterações qualitativas, o estupor. É uma síndrome psicomotora que ela é caracterizada por uma menor resposta do paciente ao ambiente. Então, os maiores signos clínicos são a suspensão da atividade motora, espontânea e relacional. Então, relaciona com as pessoas e com o ambiente que ele está, o mutismo, a disfunção autonômica, respostas bizarras ao frio e à dor, como, por exemplo, ele pode reagir de uma certa forma, está um frio lá fora de 0 graus e ele simplesmente achar que é o oposto, ele está com calor e ele sai sem roupa. Então, respostas bizarras tanto a um como ao outro. Transtornos de conduta alimentar, de controle de esfíncteres, ele não consegue controlar os esfíncteres, ele pode ter uma incontinência, na verdade não vem nenhuma incontinência urinária, ele sem sentir, né? Ele acaba se urinando, acaba defecando, pode ter também vômitos que ele não consiga conter, catalepsia, negativismo, manierismos, estereotipias, fenômenos de eco na inibição de psicomotriz, fazendo referência ao retardo ou a diminuição. Na inibição psicomotriz, o retardo ou a diminuição das atividades motriz e mental de uma pessoa com signos clínicos de menor expressividade facial e corporal. Então, ela pode apresentar, pode parecer com uma catatonia, mas ela não é uma catatonia. Ele simplesmente não tem expressão. Você fala com ele não tem expressão, ele não tem reação, mas ele não está catatônico como se ele não estivesse ali. Ele está ali no momento, mas ele não tem uma expressão em relação ao ambiente ou ao que está sendo relacionado com ele naquele momento. Menor atenção e concentração, que também entra nesse mérito, diminuição da reatividade ao ambiente, que eu já falei, diminuição da linguagem. O manierismos, ele está relacionado à postura e movimento. Então, a postura dele referente ao ambiente, referente às pessoas, a sua linguagem, ela é expressada de maneira voluntária, porém ele não consegue manter uma postura habitual e coerente referente a tudo aquilo. E aí ele pode apresentar uma postura ou
anormal ou bizarra. As estereotipias são condutas repetitivas que parecem ocorrer repetidamente, referente também à postura, verbalização, que carecem de uma função adaptativa ao atual contexto, tanto verbal como ambiental do que ele está. A flexibilidade séria, que é a catalepsia, é um sintoma motor que consiste na anormalidade da conservação de uma determinada postura, permanecendo o indivíduo em uma posição forçada. Então, como se ele estivesse numa posição forçada, como aquela do vídeo, exatamente, e como se ele não conseguisse se mexer de uma forma que alguém forçou ele a ficar daquele jeito, mas ele não está forçado, ele não está amarrado, ele não está sendo seguro, mas ele está forçado. Não sei me expressar, mas é exatamente o que nós vimos no vídeo. É exatamente o que nós vimos no vídeo. Os tiques. Os tiques também são movimentos anormais, involuntários, espasmódicos, rápidos e repetitivos, que se produzem de forma repentina em grupos musculares pequenos, da cara, do coelho, das pálpebras, pescoço. Muitas vezes a gente vê pessoas com tiques por aí, a gente não sabe exatamente o que é ou o que o leva a isso. Então, isso síndrome de Tourette também é um exemplo. E isso é um exemplo clássico de alteração de psicomotora. E a gente às vezes não atrela uma coisa com a outra. Muito clássicos são os tiques de pálpebra. E ele realmente é muito involuntário. Eu acho que, independente da pessoa ter ou não algum problema, isso acontece com muita gente. Comigo mesma, várias vezes já aconteceu um tique na pálpebra. A pálpebra com um movimento involuntário e daqui a pouco ele passa. Então, são muito simples: párpados, carrapescos, movimentos do coelho, gestos da boca e frente. E os mais complexos, que aí a gente já entra numa afetação que ela é qualitativa, mas que ela pode ser quantitativa também, que é saltar, tocar objetos, repetir palavras ou frases sem sentidos, que é a verbigeração, copralalia, que é repetir palavras obscenas, soeces, palialia, que é a repetição de próprios sonidos, e a ecolalia, que é a repetição de sonidos escutados. Então aqui você já entra num tique mais complexo, que é onde já tem uma afetação maior, tanto motora como sensorial da pessoa, que pode ser que ela não esteja até tão consciente para que ocorra, não esteja consciente para que ocorra todo esse. Outro tipo de alteração que pode ocorrer também é o temblor, que é quando uma parte do corpo faz movimentos rápidos, ritmos e involuntários, por contração alternadas dos músculos. Tem 3 tipos de temblor. O temblor em repouso, que vai ser uma apresentação fino e rápido nas extremidades superiores, vai ser acompanhado de hipocinésia, que é a diminuição da quantidade ou da velocidade dos movimentos, e a cinésia, que pode ser a ausência do movimento ou dificuldade de iniciar movimentos voluntários, que geralmente vai estar relacionado com a enfermidade de Parkinson. Aí tem o temblor de postural, que vai ser de oscilações finas e de rapidez, que é variável, geralmente surge quando uma pessoa mantém a posição ou faz alguns movimentos. Pode ser rápida na ansiedade, abstinência de álcool, ou lento, como na doença de Wilson. E o temblor de postura, que é uma apresentação das oscilações de ambas, lentas, e das 2 alterações. A relação com o movimento aumenta durante os movimentos voluntários, e as patologias relacionadas a essa ansiedade, enfermidade de Wilson, psicoses, atropia e esclerose múltipla. Bom, doutor, alterações da psicomotricidade iatrogênicas induzidas por fármacos com reações extrapiramidais,
por antipsicóticos. Tem a de parkinsonismo secundário, que se inclui rigidez muscular, afeto embotado, expressão facial com cara de pôquer e tremor, e bradiquinesia. Bradiquinesia é a pessoa, ela quer andar normalmente, quer se mexer normalmente, só que ela tem dificuldades, ela vai fazer isso lentamente, parecendo uma pessoa que tem Parkinson. A acatisia, a inquietude e necessidade imperiosa de estar em movimento, se acompanha de ações tais como se mexer demais, o pé, a mão, levantar os pés como se estivesse marchando, mover, cruzar ou descruzar as pernas e manter-se as pernas mesmo estando sentado, como se a pessoa estivesse sentada num formigueiro. Ela está ali na inquietude, mas não é ansiedade, não dá para confundir com ansiedade. É uma inquietude gerada pelo medicamento. Ela fica com esses volumes. No es el equivalente motor de la ansiedad. ¿Sí? El equivalente motor de la ansiedad, cuando uno está ansioso, a veces está así, no se puede quedar quieto. Es lo que se llama el equivalente motor de la ansiedad. La persona está impracticada, hace un movimiento, pero por una angustia, una ansiedad, una preocupación por una situación o lo que sea. En cambio, en la acaticia, la persona tiene como una necesidad, un impulso intenso de moverse, inclusive presente por más de que la persona está sumamente agotada, no da más, pero no puede dejar de moverse, ¿sí? ¿Entiendes? Diastonia aguda, contração de um grupo muscular ao limite máximo. Tipicamente acontece nos esternocleidomastoides e na língua. Pode afetar também os músculos oculares, que gera crises oculogirais, que a pessoa volta o olhar para cima e fica travado o olhar por alguns instantes ou minutos. Ou ser generalizada com epistoclonos, que daí já é generalizada, ela vai ficar com o olhar balançando de um lado para o outro, para cima, para baixo. Está certo? Lo cual, ¿qué es el octoclono? Octoclonos. O olhar, ele não vai ficar centrado, ele vai ficar olhando para um lado, para o outro, como se fosse um tique, mas ele olha para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Foi o que eu pesquisei. Não sei se está certo. Diskinesia tardia. É uma reação severa de aparição em geral tardia e às vezes irreversível. Os sintomas da diskinesia tardia incluem a pessoa ficar lambendo os lábios involuntariamente, fazer caretas e movimentos coreicos. Essa palavra coreicos, ela tem etimologia do latim, que vem de choreia, que significa dança. Então, a pessoa acaba mexendo o tronco e as extremidades conforme fosse uma dança, mas também não é por conta que ela quer fazer isso. E levando em conta todos esses estados aí, de que são causados por medicamentos, não é por conta que a pessoa quer fazer esses movimentos, e tem que estar sempre sendo cuidado pelo profissional de saúde para que não chegue nessas etapas aí. Geralmente são reações frequentadas por antipsicóticos típicos, que são os que dão mais efeitos extraordinários. Isso. Dejaron más. Vou deixar. No, el otro. Acho um vídeo do catatonismo lá. Eu não sei. Flexibilidade cérebro. No sé cuál era.
Bueno, flexibilidade de esto es súper interesante. Es una de las partes más arcaicas, porque hay muchos términos medio complicados. Y no son todos los términos. Porque si vamos a agregar todos los términos también que van a ver en neurología, porque hay muchas alteraciones del movimiento. ¿Sí? Solamente los temblores, la semiología de los temblores. Bueno, por una cosita, un ratito. Aquí están viendo algo muy interesante. Esto es un paciente con catatonia. ¿Sí? La catatonia, la persona está como desconectada. Ven cómo él tiene una mirada fija a la distancia, no establece un contacto ocular con la persona que está a su alrededor. ¿Sí? Como que no reacciona, la otra persona está explicando y esta persona no tiene ninguna reacción a las explicaciones de lo que está hablando. Y se está hablando de él, inclusive después le va a manipular, porque en ningún momento establece contacto visual con esta persona. ¿Sí? Incluso com estímulos dolorosos, ela não reacciona? No reacciona. Ela não tem contato com o ambiente, com nada. Ver en ese momento cómo le quita la almohada y él permanece en esa posición. ¿Sí? Puedes dejar un poquito pausa. Recuerden que nosotros hablamos de que nos permite la conciencia, nos permite captar lo que hay alrededor y reaccionar en consecuencia. Esta persona está consciente, pero no reacciona a los estímulos externos. Él permanece con la cabeza elevada como si fuera que persiste el apoyo ahí, pero ese apoyo no está más ahí. ¿Sí? ¿Recuerdan las fases que habíamos hablado del movimiento? Está la deconación, fase de conación o la fase en donde planificamos lo que vamos a hacer, y está la fase de acción. ¿Sí? ¿Recuerdan los síntomas que dice la catatonia? Puede haber mutismo, él no está hablando. Él explica cómo habla, le mueve lo que sea, y él le dice, che, déjame, no me moleste, nada. Mutista, no habla, no establece contacto visual. Después lo que él hace es moverle como si fuera un muñeco de cera. ¿Vieron esos muñecos que están ahí? Parece un muñeco de cera. Le mueve a su antojo. ¿Sí? Le mueve a su antojo como si fuera un muñeco de cera. Le pone en una posición, después sigue hablando, habla. Miren cómo se mantiene esa posición, dice lo que sea. Le está desponiendo las piernas, le pone otra vez en otra posición incómoda. Y le estamos viendo como si fuera un muñeco de cera que le está dando la forma, la posición que él quiere dar. Es más, permanece en esa situación. Es como que él no tiene una voluntad propia, aún. ¿Sí? Simplemente responde, o sea, se le coloca la posición y queda ahí. No tiene ni siquiera la voluntad de restaurar su posición a una posición más cómoda, más placentera. ¿Sí? Y queda sosteniéndose en esa posición. Traten de mantenerse un largo rato en esa posición, les va a volver todo lo mismo. No van a soportar, van a llegar un momento y van a dejar ni unos minutos, no van a poder tener a veces las piernas en algunas posiciones que logran quedarse los pacientes. ¿Sí? Es súper interesante. En una sola imagen, como se ven varios signos. Voy a poner una habla de catatonia y sus signos en la diapositiva. Después, otra situación. Entonces, vimos la catalepsia, que es la que permanece en una situación como incómoda por mucho tiempo, la flexibilidad seria, donde le podemos mover como un muñeco. ¿Sí? Y puede haber también, por ejemplo, situaciones que no tienen que ver con una
negativismo. A veces el negativismo es otra cuestión. Así como yo, imagínense él, que está católico por un lado, yo le puedo mover en todo. Ese es flexibilidad seria. Le dejo ahí y en esa posición por mucho tiempo, eso es la catalencia. Pero ¿qué pasa? Si yo le trato a él de levantar la mano y él se opone, ese es negativismo, no quiere por otra vez y por eso, ese es negativismo. Pero no es una respuesta pensada. O sea, parece una respuesta espontánea. Las estereotipias son movimientos que no tienen. Vamos a ver, una estereotipia. Movimientos estereotípicos que pueden ver, por ejemplo, en el autismo. ¿Sí? Una estereotipia, por ejemplo, el movimiento de cabeza. ¿Sí? O los movimientos no tienen un sentido. No necesariamente una estereotipia, eso puede ser otra cosa, vamos. Pero son movimientos a veces que no tienen un sentido. ¿Verdad? Manierismo. Los manierismos son como movimientos que no lo cuentan. Por ejemplo, yo voy caminando. Así te va caminando una persona con esquizofrenia, ¿verdad? Esos son los manierismos. Son extravagantes. ¿Sí? Había un paciente que no sé qué tenía, ¿verdad? Pero yo era estudiante todavía del colegio y deambulaba por el centro de Asunción y él iba así con la cara. Sí, ¿verdad? Es un manito. No quise se mete la cámara por bueno. Obediencia automática, ambitendencia, ecolalia, economía y ecopraxis. La ambitendencia. Voy a explicar algo así como para que se me quede. Ambitendencia. Viene un tipo, vos te vas caminando por la calle tranquilo y feliz. Te pusiste tu guardapolvo más blanco porque ese día era tu primer día de guardia de tu residencia y querías llegar impecable. Te vas llegando, ya estás por llegar al hospital y pasas sin un auto, pues empieza un charco, te mancha todo. Y ves que el auto para en el semáforo. Está con una rabia. Voy a garrotear. Me voy a estar loco para garrotear. Y después me sale una cosa de nuevo, como él. Yo lo hago así y se ve. Está entre que hacer y no hacer el movimiento. Hay como una tendencia, ¿hago o no hago? ¿Verdad? ¿Entiendo lo que les digo? Sí. Así se queda mejor, ¿verdad? Ecolalia. La ecolalia es repetir lo que la otra persona dice. ¿Sí? La palilalia es diferente a la ecolalia. Después cuando vemos lenguaje, pues ya dimos lenguaje, ¿verdad? La palilalia es repetir lo último que se dijo. La ecolalia es repetir lo que la otra persona te dice. ¿Sí? Por ejemplo, yo les estoy hablando de una situación. Eso es palilalia. Pero si ella me dice una frase, ¿verdad? Profesor, ¿cómo salir al recreo? Al descanso. ¿Cómo sería el descanso? Salir al descanso, salir al descanso. Eso es escolar, yo repito lo que ella dice. ¿Sí? La ecopraxia es repetir lo que la persona hace. La primera vez que yo vi ecopraxia fue cuando yo era residente del primer año. Mi primera rotación fue la rotación de sala y justo hubo un paciente con catatonía. Rarísimo que haya paciente con catatonía, era un joven con catatonía. Y fue fantástico para mí, ¿verdad? ¿Cómo me di cuenta? Estábamos hablando, yo no sabía ni cómo se llamaba, del ciclo todavía.
ecopraxia es eso. Yo, por ejemplo, estoy haciendo, ella está haciendo un movimiento con sus manos y yo comienzo a imitar el movimiento con sus manos. ¿Verdad? Yo quien está tocando la tabla y ¿verdad? Empiezo a imitar. ¿Verdad? Parece que me estoy fijando en el otro. Esa es la ecopraxia. La economía tiene que ver con imitar las expresiones faciales. ¿Sí? Este tiene por ejemplo la internet de acá. ¿Puedo entrar en tu navegador de quién es este? ¿Puedo usar un rato tu navegador? ¿Cómo usar un rato tu navegador? ¿Puedo salir de este? ¿Puedo? Aquí van a ver ecopraxia. Usted no ha hecho un largo. Bueno, acá vamos a ver la ecopraxia. No importa, no vamos a hacer con razón. Van a ver la ecopraxia de una paciente con catatonia. Ven en este caso lo diferente que es más o menos ahí. ¿Ves cómo ella imita los movimientos de la otra persona? Son pacientes reales. Eso es ecopraxia. Ven cómo eso es ecopraxia. ¿Sí? Pero no es voluntario, no es que la persona quiere hacer para molestar. Una cosa es que es famoso el de los manitos de tinta, lo que vos estás haciendo, no, ella lo hace de forma voluntaria. Bueno, en este caso le pusieron por lo menos un antifaz, ¿verdad? Porque como antes no se respetaba mucho la intimidad de la persona, la señora estaba ahí sin ninguna mano que revisar. Bueno, voy a montar un poco aquí. La diferencia, acá está la cataleta, otra video antiguo que eso no vas a poder hacer ahora, no puedes filmar a una persona y eso se debería así, la cara de en otro caso el muchacho también no puede filmarle a alguien así y no ocultar su rostro y publicar, por más de que los familiares den permiso, pues están. Esta es una persona, ven cómo está quieto, no habla, está como desconectado, ¿verdad? De la realidad, de los estímulos externos, la mirada está fija en la nada, ¿sí? Y ahí va a haber un poquito de negativismo. Vamos a ver si negativismo, a ver cómo la persona está en una situación y el otro, pues, a ver, ese es negativismo. Se opone a lo que vos le querés hacer, negativismo. Mas aí o mesmo paciente pode ter Sí, puede tener más as de duas una, coisas. puede tener más de una manifestación de la catalepsia. ¿Y tenemos variables? Muchas. A catalepsia e Mira, a negativismo. veces ese paciente en otro momento puede estar afectado. Do nada. Mas a catalepsia, ela está dentro de qual transtorno? ¿No te expliqué? Ela está dentro
La catalepsia es una característica clínica de la catatonía. La catatolepsia, la catatonía es un síndrome clínico, tiene varios síntomas y signos. La catalepsia es uno de los síntomas, uno de los signos que forman parte de ese síndrome clínico, ¿se entiende? En ausencia de negativismo, dice, cuando no hay negativismo, pues como por ejemplo le mueve como si fuera un muñeco, ¿verdad? En ese momento el paciente se deja mover como si fuera un muñeco, ¿verdad? No tiene, parecía que no tiene un movimiento voluntario propio, ¿sí? No es una parálisis, no es una persona con parálisis que nosotros estamos moviendo, él tiene tono muscular. Una persona con parálisis le hace mover así también sus brazos, pero él tiene tono muscular. Por eso es la flexibilidad seria. Y ahí está la catalepsia. La catalepsia es esa postura que le ponemos y la mantiene. Eso es la catalepsia. Que é a mesma coisa que flexibilidade. No, flexibilidad sería que vos le moves sin oposición como un muñeco. Esa es la flexibilidad seria. Parece un muñeco de cero. ¿Sí? Ahí lo tenemos, ¿verdad? Pero si esa es la flexibilidad, se siente, pues hay tono muscular, se siente el tono muscular. No es un brazo totalmente paralizado. Es diferente a un brazo totalmente paralizado de un brazo que tiene tono muscular, por eso es la flexibilidad, se le parece un muñeco de cero. La catalepsia es mantener una posición anómala e incómoda. ¿Sí? Está diferente. Está, no, Como se fosse a bueno. mesma coisa. Foi isso que eu entendi. Vamos a tomar como dice el libro siempre, ¿verdad? Sí, porque en el examen vamos a tomar como dice el libro, pero yo les diferencio más por mí. Eso, por ejemplo, dígame quién te va a mantener esa posición mucho tiempo. De ahí, mira. Si el paciente parece no tiene voluntad propia, mantiene la posición que vuelve a poner hasta que ya no da más y va recuperando gradualmente la posición. Bueno, ya. Lastimosamente no tuvieron para ver eso. El paciente con catatonía, yo llegué a tener acá en el hospital una. Eso también está interesante. Bueno, ahí está la camioneta. Bueno, eso lo dejamos. Bueno, una doctora vio esa situación, la doctora Laura. Creo que docente de ustedes también. Ella llegó a ver una paciente catatónica y la catalepsia. Entonces no puedo decir qué les pareció. Esto fue la primera vez que ocurrió de ese signo. Bueno, recuerden algo importante. La catatonía es un síndrome que tiene síntomas y signos que le caracterizan, pero recuerden que puede tener, como otros síndromes, puede tener diversas causas. La catatonía no se presenta exclusivamente en estos situaciones, también se puede presentar en otras situaciones, ¿sí? Inclusive causas orgánicas, no solamente causas mentales. Creo que ya está mucho por ahora. Terminamos. Sí, tanto neurológico, en muchas situaciones. Bueno, alguna pregunta con respecto a esto. No, falta la expresión que damos. Terminamos estas dos cosas más, aunque está que según bien estamos atrasados. Yo quería terminar la clase de ansiedad la clase pasada y quedó una parte para desarrollar que justamente son los trastornos más importantes: ansiedad generalizada, trastorno del pánico, ansiedad específica, muy específica y ansiedad social. Y después me parece que la siguiente clase, la siguiente semana no va a haber clase, ¿no? Va a haber clase. Você pode dar
La, 2 casos e depois. la siguiente semana hay una cuestión de extensión también, que va a ser el horario de clase. ¿Sí? ¿No sabe? Não. É que a gente foi estar organizando A gente não divulgou ainda. Pero va a ser eso, ¿no? O sea, va. ¿En dónde van a darse alguna? É que assim, o doutor só pode de quarta-feira à noite. Então vai ter uma atividade igual a de ontem. E a primeira parte é a psicóloga Camila que vai fazer igual ontem. Igual foi o Ramírez e a segunda parte é ele. Só que aí foi o que eu falei pra ele. Aí ele falou assim, mas e a classe de vocês? Aí eu peguei e falei, pra ele fazer depois, ou depois ele dá classe, ou Claro. todo mundo vai e ele considera como classe. Aí No, la asistencia de clase van a tener, la cuestión es desarrollar el programa de movimiento de pago. Então, só que tem mais um grupo para apresentar semana que vem. ¿Ah? A gente tem um grupo para apresentar semana que vem. Sí, se está quiser bien. apresentar. Pero nosotros vamos a hacer todo ese tema. Vamos a pasar para la otra semana la presentación del grupo, pero yo quiero preguntar. Nosotros tenemos que dar muchas cosas todavía. Trastorno de ansiedad, yo terminé. Trastorno de síntomas somáticos hay que dar, que son muchas cosas también. Trastorno obsesivo compulsivo relacionado hay que dar. Trastorno de conducta alimentaria hay que dar. Un montón de cosas todavía hay que dar. Y no sé, pues una opción es que yo dé la clase, termine la clase de trastorno de ansiedad ahora, o vemos otra manera para hacer. Falta media hora, después tenía otra cuestión también planificada, pero no sé cómo vamos a hacer. Depende de ustedes. Pues yo puedo tratar de acelerar las clases, pero hay conceptos que son muy importantes por eso. Vamos a ver. Vamos a planificar todo eso. Yo no sé qué hacer. Falta dar los trastornos más grandes de trastorno de ansiedad. ¿Sí? Sí. Después, la unidad 6 es espectro del TOC, que incluye trastorno obsesivo compulsivo y relacionado. Ahí incluye trastorno de acumulación, los trastornos centrados al cuerpo, como por ejemplo trastorno de exfoliación, trastorno de psicotilomanía, etc. Después tenemos que dar los trastornos de personalidad, trastorno por consumo de... no, falta lo que se una TOC, Después faltan los trastornos de personalidad, trastornos por consumo de sustancias y trastornos adictivos, trastornos psicosomáticos, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos relacionados con trauma y estrés, psiquiatría infantil juvenil, psiquiatría, trastornos neurocognitivos, urgencia psiquiátrica y psicofarmacología. Yo no sé cuántas clases tenemos todavía. El parcial cuando tienen planificado en octubre, ¿verdad? Novembro. Na verdade, começa dia 27 de outubro, eu acho. Hay tiempo entonces Tem aula dia 15 de novembro. para un parcial. Son 4 clases. En 4 clases podemos 6 classes temos ainda. Mais ou menos 4 a 5. Peraí, a gente tem aula depois da parcial. É, durante as parcial também vai E ter. tem 3 semanas de parcial. Tem que ver se você vai querer no começo ou no final da parcial. No, eso es sí. Lo que yo les digo es, Tem 8 anos. tenemos la opción de dar la siguiente clase. Yo puedo dar después de Renata, ¿cuánto tiempo más o menos va a durar eso? Você. Porque, às vezes, será que... Eu não sei como é que tá organizando de vocês, mas é uma sugestão só. Trocar, em vez do professor ser por último, ele ser primeiro e Eu alguma já coisa. no hospital. Ah, tá. Então começa às 7 horas dele. Ah, então, mas eu acho que, tipo... Entendeu? O problema não é com ele. Entendi. O problema é que o doutor ele fala, ele gosta de falar, e aí ele fala. Yo Aí é les com você. cuento. Se você falar, não, não tô criticando não, doutor, eu tô falando assim, você gosta de Yo ficar. quiero, E aí se você fizer em uma hora, eu faço yo você creo que termina. es
dos casos clínicos de entidades clínicas diferentes. ¿Sí? Algunos de ellos quizás ya la verdad, voy a pensar qué casos voy a hacer. Casos que sean bien característicos. ¿Sí? Para que las personas tengan en cuenta que el suicidio no solamente se presenta en depresión, también hay otros problemas mentales que pueden llevar al suicidio, ¿sí? O a la tentativa suicida. ¿Sí? Entonces vamos a describir esos casos clínicos y a presentarles y vamos a ver qué opciones se puede hacer, qué intervenciones se puede hacer, porque no es la misma intervención en todos los casos. Doutor, vamos tentar fazer a atividade até tipo 8h30 e começar a aula às 9h. Não acha? Y ahí doy lo que iba a Porque dar. às 9 a gente continua com um pouco do conteúdo, a gente dá ali até umas 10h30 e a gente vai conseguir fazer as duas atividades no mesmo dia. Dale, pero vamos a continuar entonces ansiedad. Sim, La siguiente aí semana. a gente tenta acabar a atividade até umas 8h30. Ansiedad va